Começar a gravar. Nós temos hoje mais dois tipos de separação de mistura, certo? A destilação fracionada e a evaporação. Então preste bem atenção, principalmente nesses dois, que são dois muito importantes. A gente vai também dar uma ênfase no final da aula sobre fontes de energia, certo? Eu peguei um gancho aqui que a gente vai ver sobre o petróleo. Aí a gente vai falar sobre um pouquinho sobre fontes de energia, um pouco de história, vai ser bem legal. Ok? Mas a gente vai ver primeiro, a gente acabou na destilação simples, vamos fazer agora como é a destilação fracionada e por que tem essa diferença entre uma destilação simples e uma destilação fracionada, ok? O princípio é o mesmo, certo? Então, a destilação é um processo de separação que usa como particularidade dele os pontos de ebulição, os pontos de evaporação de cada componente, certo? Então, se você fizer, por exemplo, álcool e água misturado, vai ser uma mistura homogênea, certo? Então, dá para separar por aqueles, por peneira, por filtro, por separação magnética, não vai dar para separar. Então, se você pegar uma mistura de água e álcool e colocar numa peneira, vai virar água e álcool do mesmo jeito, certo? Porque são homogêneos. E a peneira para separar uma mistura heterogênea, ok? Se você tiver, por exemplo, água e álcool, se você colocar no filtro, vai separar? Não vai, porque o filtro vai separar as substâncias sólidas em suspensão e ela dá uma mistura homogênea. E mais o outro, catação, você vai conseguir fazer? Não vai, né? Porque você não vai conseguir separar com a mão a água do álcool, nem por separação magnética. Não tá compartilhando a tela. Não compartilhei ainda não. Comecei a compartilhar ainda não. Ah, tá. Certo? Aí, por decantação, vai também? Também não vai. Então, existe outros tipos de separação para separar a mistura homogênea. O que a gente viu primeiro foi a destilação. Então, a destilação usa como princípio básico as diferentes pontos de ebulição entre as substâncias. Então, você tem, por exemplo, água e álcool, você tem pontos de ebulição diferentes. O álcool tem ponto de ebulição menor. Então, se você aquece, certo? Essa mistura de água e álcool, por exemplo, se você aquece essa mistura, o que é que acontece? O álcool vai evaporar mais rapidamente, enquanto a água vai ficar no estado líquido ainda. Então, o princípio da destilação é você fazer a evaporação e dar um tempo, resfriar esse gás, esse vapor, até que ele condense novamente, certo? Então, você tem um líquido, então você faz ele evaporar e faz um mecanismo que você coleta esse vapor, dê tempo para ele esfriar e que ele condense novamente. O que é condensação? É passar do gasoso para o líquido, ou seja, o líquido vira gás e o gás vira líquido do mesmo jeito. Só que você pega esse líquido e transporta para outro recipiente, certo? Então, esse é o princípio da destilação. A destilação fracionada usa o mesmo princípio, certo? Você vai ter uma mistura lá, uma mistura homogênea, e você vai fazer com que aquece, certo? E ele vai evaporar a substância e vai chegar no estágio que você vai ter, esse vapor você vai ter que condensar ele, você vai ter que esfriar, né? Para fazer que ele entre no seu ponto de ebulição de novo e você condense, ok? É como você pega a água, por exemplo. Você aquece a água até 100, então ela entra em estado de evaporação, ela vira vapor. Aí você cria um mecanismo que pega esse vapor, resfrie ele a temperatura abaixo de 100. Porque quando chega a 100 graus, você vai resfriando, a água vai passar de vapor para líquido, então ela vai condensar. Então a água sai no vapor, por exemplo, vamos colocar aqui uma situação hipotética, 130 graus, o vapor, certo? Colocar 101 graus, por exemplo. Então, o vapor chega a 101 graus. Se você chegar num local que esse vapor resfria até 90, então, nesse estágio de diferença de temperatura entre 101 e 90, ele vai entrar em condensação de novo, porque chega a 100 graus, ela vira líquida, ela condensa. Aí você transporta esse líquido para outro local, certo? Então, o princípio da destilação é isso, é você fazer a evaporação e depois condensar, certo? Então, a evaporação e condensação tem que ter na destilação. A evaporação para pegar o líquido e virar vapor, e depois pegar esse vapor e virar líquido novamente. Né? A destilação fracionada faz isso, só que precisa de um aparato tecnológico muito grande. Ok? Então, hoje eu vou compartilhar a tela aqui. Nível 6, separação de mistura, isso daqui. Deixa eu desabilitar. Aqui. A gente vai para destilação fracionada. Deixa eu começar só. Olha aqui.
Tomara que eu acho que vocês tenham assistido o vídeo, certo? Aquele vídeo da destilação. Esse vídeo aqui é um vídeo muito bem explicativo, é um vídeo bem simples, curto. Não vou colocar aqui que vai ficar travando, né? Infelizmente. Mas você evapora, deixa eu colocar aqui no desenho. Você faz a evaporação do líquido, vai evaporar primeiro o que tem ponto de evaporação, ponto de ebulição menor, certo? Você tem dois líquidos aqui. Um tem ponto de evaporação de 30 graus, por exemplo, o outro tem de 100, quem vai evaporar primeiro? De 30. Porque quando isso aqui for aquecido até 30 graus, por exemplo, ele vai ele vai evaporar. Vai passar de líquido para vapor, certo? Então, o princípio da destilação é você fazer o quê? Você aquecer até o ponto de ebulição, o ponto de evaporação, ele vai virar gás, um dos componentes vai virar gás, e você vai ter que dar tempo a ele para ele resfriar, por isso que tem esse condensador aqui, ó. Qualquer condensador, ele pega o vapor e transforma em líquido. Coloque isso na cabeça de vocês. Qualquer condensador... Ah, aquilo ali é um condensador. Alguém está falando? Alguém perguntou alguma coisa? Eu. Liga aí. Por que você não faz que nem André? Ela colocou um negócio de riscar, né? Só que ela colocou para mostrar quem tá riscando. Eu não sei. Não, mas eu desabilito. É mais simples, né? Desabilitar aqui. Entendeu? Ah, mas eu não sei mostrar quem está riscando. Mas não tem muita lógica de ficar riscando aqui, né? A gente não tem. O slide está todo aqui, eu vou mostrando aqui na setinha. Entendeu? Mas quando eu colocar a anotação de participantes, tem como saber quem foi que riscou, mas não precisa. Certo? Não precisa não. É como se fosse um quadro aqui, né? O quadro, quem tem acesso ao quadro na sala de aula é só eu, só o professor. Entendeu aí? Não precisa não. Então, na destilação simples, na destilação, esse condensador vai ser o quê? Minha esposa vai bater ali. Ela vai bater na parede. E vai arranhar o carro. Não, faço não, meu amor. Ah, meu Deus. Então, qualquer condensador, gente, presta atenção. O ar-condicionado de vocês tem um condensador. A geladeira tem um condensador ali atrás. Ele vai pegar o vapor e transformar em líquido. Por quê? Que ele vai fazer um resfriamento daquele vapor. Quando você resfria, você dá tempo dele entrar no seu ponto de ebulição. Por exemplo, se você pega vapor a 120 e você coloca no condensador, esse vapor vai resfriando, 120, 110, 105, 101. Pronto, chegou a 101 é vapor, mas quando ele chega no 100, chega a 99,9, ele já passou do vapor para líquido. Então, o condensador é para isso, é para você transformar o vapor em líquido. Fazendo o quê? O resfriamento. Certo? Então, você dá tempo desse vapor entrar aqui, por isso que tem essas serpentinas. O condensador esse condensador não é um equipamento pequeno. Porque se fosse um equipamento pequenininho, não dava tempo dele resfriar, certo? Olha o garrafão, meu amor. Se esse condensador for... Oi? Oi? Ele faz como para resfriar água? Como é? Você fez uma pergunta, aí travou. Faz como para resfriar água? O condensador? O gelágua que bota o garrafão? Sim, mas ali é o princípio, a gente vai ver no próximo ano. Esse processo de resfriamento é quando você pega um gás, você expande o gás. A gente vai ver no começo do próximo ano. Estudo dos gases. Quando você expande um gás, certo? Um gás está confinado e você expande ele, qualquer gás esfria. Certo? Então, quando você expande qualquer gás, ele faz um resfriamento, ele baixa a temperatura. Aí entra no processo da termodinâmica. Qual que é o princípio da termodinâmica? Que o calor passa do quente para o frio. Então, quando um gás resfria, ele fica gelado, ele fica mais frio, ele rouba calor, vamos dizer assim, rouba calor dos componentes. Então, o gelágua é isso. Você tem um gás lá no compressor, aí você expande o gás, ele resfria. Quando ele resfria, ele começa a pegar calor da água, e a água perdendo calor, ela vai ficar mais fria. Certo? A geladeira é a mesma coisa. Lá na geladeira atrás tem um compressor que tem um gás. O que você está rindo? Tem um compressor que tem um gás e você tem o congelador, né? Então você expande o gás no congelador. Quando você expande esse gás, ele faz um resfriamento. Aí começa a roubar calor do
dos componentes da geladeira. Mas isso é para o próximo ano, certo? A gente vai ver estudo dos gases, propriedade dos gases, e a gente vai ver também calorimetria, que é essa parte de transporte de calor, ok? Então, o condensador é para você dar tempo de fazer resfriamento desse vapor. Fazendo esse resfriamento do vapor, ele condensa. Então, aqui depois você tem a separação. Se alguém tiver alguma dúvida na destilação simples, deixa no chat aí que a gente vai tentando sanar hoje, certo? Então, você tem a destilação fracionada. A destilação fracionada é o mesmo princípio, certo? Processo de separação que utiliza uma coluna de fracionamento. Muito importante isso aqui. Por quê? Porque você vai separar diferentes componentes numa mistura homogênea com PE distintos. Lembrando que PE a gente chama de quê? Ponto de ebulição, certo? Então, esses princípios são os mesmos. Se você coloca uma mistura homogênea, né, no destilador, certo? Aquela mistura tem que ter pontos de ebulições diferentes. Aí, qual é a diferença entre a destilação simples e a destilação fracionada? Porque na destilação fracionada, você pode fazer o processo com pontos de ebulição muito próximos. Muito próximos. Certo? O que você não pode fazer, por exemplo, é a destilação simples. Certo? Eu já ouvi, eu vou até tentar pegar essa informação, que na destilação simples, se eu não me engano, você só pode fazer se a diferença entre pontos de ebulição for em torno de 70 graus. Eu já li isso aí, certo? Mas eu já li também em outro livro que essa diferença entre pontos de ebulição tem que ser no mínimo 10 graus. Então tem uma diferença muito grande, né? Eu vi num livro que é 10, outro livro é 70, mas eu vou tentar tirar essa dúvida de saber qual é a diferença dos pontos de ebulição. Não abri lá ainda não. Qual a diferença dos pontos de ebulição para fazer uma destilação simples e fracionada? Mas tem que ter uma diferença. Então, por exemplo, se você pega água e um elemento X, certo? Qualquer que seja homogêneo, para fazer uma destilação simples, a diferença entre tem que ter uma diferença entre esses pontos de ebulição. Por exemplo, a água é 100 e, por exemplo, do outro seria, se não me engano, se for 70 graus de diferença, o outro teria que ser no máximo 30 graus, certo? Porém, na destilação fracionada, você pode fazer essa separação quando os pontos de ebulição são bem próximos. Por exemplo, o elemento X com ponto de ebulição. Deixa eu até colocar aqui. Você pode, por exemplo, fazer uma destilação fracionada se você tiver duas substâncias X e Y, aí eu vou colocar ponto de ebulição do X, vamos chutar um valor aqui de 25 graus Celsius, certo? 25 graus Celsius. Ponto de ebulição. E se você tiver uma substância Y, colocar ponto de ebulição do Y. Duas substâncias diferentes, certo? Com pontos de ebulição distintos, uma mistura homogênea. E essa aqui for, por exemplo, 30 graus. Tá vendo que é bem próximo, né? 30 graus Celsius. Tá vendo que a diferença é de quanto aí? A diferença é de 5 graus. Então, com certeza, você não poderia fazer... Esse aqui é um exemplo, certo, gente? Você não poderia fazer essa separação por destilação dessas substâncias, dessa mistura homogênea, por destilação simples. Porque a diferença entre temperaturas é muito pequena. É de 5 graus, ô, amor. Não posso, estou dando aula. Não posso, amor. Pausa aí. Não, eu não posso pausar. Certo? Então, você com certeza, se duas substâncias, quer dizer, uma mistura, tiver esse exemplo aqui de pontos de ebulição, substância X, 25 graus Celsius. Lembrando que ponto de ebulição é a temperatura que passa do líquido para vapor. Okay? Você não poderia fazer por uma destilação simples. Porque a diferença de temperatura é muito pequena. Eu já ouvi livros que a diferença tem que ser no mínimo 70, mas vi também na internet que a diferença é de 10 graus. Então tá muito diferente, sabe? Entre o livro e a internet, eu vou pelo livro, sabe? O pessoal tá entrando de novo aqui, não sei o que aconteceu, acho que saíram. Deixa eu dar um tempo da galera entrar de novo. Deixa eu dar um tempo pro pessoal entrar de novo. Tem gente que já estava na sala e está entrando de novo. Acho que caiu. Acho que caiu de algum. Foi, muita gente caiu. O pessoal está entrando aqui. Só um tempinho, certo? Porque essas informações são importantes. Se você perder uma coisa... Porque se você perder alguma coisinha... Se você perder uma coisinha, aí... Já fica difícil para pegar mais na frente. Marina...
E 39. Todo mundo que usa TCM caiu, né? Às vezes acontece. Tem como evitar, né? Meu Deus do céu. Foi do Ah, mas Tá Brisanet cai. tá sem prestar desde tempo, não. Vim pra casa. Às vezes faz manutenção, às vezes fazer manutenção de noite, né? Não, mas de noite, não sei. De madrugada, não, de madrugada também não dá certo. Renan, foi Mas massa hoje a acontece. live, Eu pensava que era só a minha. Não, mas cai. Internet é um equipamento, alguma coisa eletrônica. Foi só Sempre o Zoom e o é, Discord que caíram aqui, o resto tava de boa. pode. Deixa a galera voltar aqui. Vai desligando os microfones, tem muito microfone ligado. E tá todo mundo pronto. Eu desliguei aqui. Então, como eu estava dizendo, se você, para quem teve a internet caída, se você pega, por exemplo, esses dois aqui, o ponto de ebulição do X, duas substâncias estão misturadas, uma mistura homogênea, certo? Vai. Se o ponto de ebulição... Alguém está com o microfone ligado, deixa eu desligar aqui. Não, aqui nos participantes. Então, se você tem duas substâncias e o ponto de ebulição da primeira é 25 e o ponto de ebulição da segunda é 30, a diferença entre eles é 5 graus. Então, você não pode fazer aqui uma destilação simples. Porque como a diferença é muito pouca, muito pequena, 5 graus Celsius, certo? Os dois vão evaporar quase que na mesma hora. Aí depois vão condensar e você vai colocar no Erlenmeyer os dois do mesmo jeito. Não tem separação. Você tem que ter uma diferença. Aí eu vou ver se essa diferença que eu vi é a diferença no mínimo 70 e o outro eu vi no mínimo 10. Aí eu vou confirmar isso aí, certo? Ok? Então aqui você tem que fazer uma destilação fracionada. Então você precisa, é um processo um pouquinho mais complexo, certo? É um pouquinho mais complexo, porque você precisa de uma coluna de fracionamento, ok? Observação importante, o que é volatilidade? Volatilidade, que vocês virem daqui para frente, vou colocar aqui, uma substância mais volátil do que outra quer dizer que ela evapora mais facilmente, certo? Facilidade, acraseado, né? A evaporação. Então, por exemplo, se você pega dois líquidos, um é mais volátil do que o outro, quer dizer que ele evapora mais facilmente. Ok? Então, volatilidade, no popular, é a facilidade e a evaporação. Vocês vão ver outros... Isso aqui é um advérbio. Facilidade. Não sei. Vocês vão ver outras palavrinhas aqui, mas, assim, sinônimo é a mesma coisa. Facilidade e evaporação. Então, se você tem, por exemplo, esse X e Y, quem é mais volátil? Quem é mais volátil é o X, porque ele evapora com menos temperatura. Ele vai evaporar mais facilmente. Certo? Lembrando que a evaporação não depende só da temperatura. Ok? A gente vai ver já que a evaporação depende de outros requisitos, superfície de contato, mais outras coisas. A gente vai ver já, que é outro processo. Certo? A evaporação não depende só da temperatura. Então, se ela é mais fácil de evaporar, quer dizer que ela é mais volátil. Por exemplo, gasolina e água. Quem é mais volátil? Deixa eu abrir o chatzinho aqui. Entre a gasolina e a água, quem é mais volátil? A gasolina, porque ela evapora mais facilmente. Ela evapora numa temperatura menor. Certo? Entre o álcool... Vitor, pode dizer aí, Vitor, que não está entendendo. É volatilidade? Na destilação fracional eu estou explicando ainda, certo? Eu vou explicar no próximo slide, aí vocês vão ver como é a destilação fracionada. Certo? Aqui é só o inicial. Primeiro, a gente tem que saber que para fazer a destilação fracionada, a diferença da destilação simples é que você faz se os pontos de ebulição das duas substâncias forem próximos. Certo? Então, por exemplo, eu fiz um exemplo aqui. Se você quiser separar, por exemplo, essa substância X dessa substância Y. Deixa eu colocar aí. Se você quiser separar, por exemplo, deixa eu até colocar em tela cheia. Se você quiser separar essa substância X dessa substância Y, a substância X tem ponto de ebulição 25. Certo, Vitor? E a substância Y tem ponto de ebulição 30.
Então, é uma temperatura bem próxima, né? Então, essa aqui entra em vapor a 25 graus Celsius, essa aqui entra em vapor a 30. Como as temperaturas são bem próximas, você não pode fazer uma destilação simples. Porque para fazer uma destilação simples, você precisa fazer o quê? Você precisa ter uma diferença entre esses pontos de ebulição. Certo? Entendeu até aí? Beleza? Beleza. Então, a destilação fracionada você pode fazer com pontos de ebulição próximos. Tá aqui, ó. PE são próximos. Ok? Por que não destilação simples? Justamente porque é isso, que a destilação simples você precisa da diferença entre esses pontos de ebulição. Aí eu fiz aqui uma observação de volatilidade. Então, para saber se uma substância é mais volátil do que outra, é só você saber se ela é mais fácil de evaporar. Quanto mais volátil, mais fácil de evaporar. Quanto mais volátil, mais fácil de evaporar. Certo? Por exemplo, entre o álcool e a água, quem é mais volátil? O álcool, porque ela evapora, por exemplo, na temperatura menor. Entre a gasolina e a água, quem é mais volátil? A gasolina, porque ela evapora na temperatura menor. Certo? Então, se essa substância tem mais facilidade de entrar em vapor, quer dizer que ela é mais volátil. Ok? Beleza até aí? Então, foi só uma observação sobre volatilidade. Alguma dúvida? Pode dizer que o chat está aberto. Então, vamos lá. Agora vamos entrar na destilação fracionada. Como é que acontece? Então, algumas aplicações, pronto, deixa eu voltar aqui. O famoso usuário desconhecido João Gabriel. Ele coloca um nome bem grande. Entrou agora. Então, as aplicações de destilação fracionada, eu coloquei aqui primeiro justamente para a gente ver. Refino do petróleo. Então, do petróleo você tem várias coisas, né? Do petróleo você tira, primeiro, gás natural, gás, que é usado, por exemplo, em indústria e veículos. GNV, ou carro a gás, aquele gás vem de onde? Petróleo. Gasolina, petróleo. Óleo diesel, petróleo. Querosene, petróleo. Asfalto, também vem do petróleo. Parece, se não me engano, chiclete, tem alguma coisa lá que petróleo também, né? Plástico, petróleo, a nafta, né? A naftalina. Linha de nalho, também vem do petróleo. Então, ou seja, do petróleo você tem várias outras, ou seja, petróleo é matéria-prima para várias outras substâncias, certo? Outros produtos, vamos dizer assim. Que a gente mais conhece, gasolina, querosene, óleo diesel, certo? São esses três que a gente mais conhece. Esses combustíveis são mais usados no transporte, gasolina, querosene e óleo diesel, todos vêm do petróleo, certo? Toda a matéria-prima é petróleo. E também para separação do ar, por exemplo, oxigênio líquido e nitrogênio líquido, você faz por destilação fracionada. Agora, o mais importante, como é que você faz a destilação fracionada? Então, você precisa, então preste bem atenção aqui, da coluna de fracionamento. O que é a coluna de fracionamento? Coluna de fracionamento é uma coluna que você tem vários estágios que você permite a condensação dessa substância. Certo? Então, o petróleo, preste bem atenção, é o hidrocarboneto. Certo? Professor, dentro do petróleo tem gasolina, tem óleo diesel, tem óleo combustível, aqueles óleos lubrificantes também, tem gás natural, tudo está dentro do petróleo lá. Certo? Então, o petróleo é uma mistura. O petróleo é uma mistura, é um combustível fóssil, então é uma mistura, certo? De vários componentes. Então, por exemplo, para você retirar todos esses aqui, nesses estádiozinhos aqui, então você precisa fazer o quê? A evaporação do petróleo e depois fazer a condensação do elemento. Então, eu vou falar bem pausadamente. A gente tem 10 minutos, daqui a pouco eu abro outro. Então, para fazer, por exemplo, para você tirar a gasolina, você precisa fazer que a gasolina no petróleo bruto evapore. Então, para você retirar a gasolina aqui líquida, que é usada nos carros, automóveis, você precisa fazer com que a gasolina dentro do petróleo evapore e depois você condense. Então, a destilação simples e fracionada é o mesmo princípio. Você evapora aquele componente e faz com que ele condense. Você evapora aquele componente e faz com que ele condense. Certo? Então, vamos lá. Você vem com petróleo bruto. Então, você vai fazer o refino. O que aconteceu? Ele morreu. Opa, desmutei. Todo mundo ouvindo aí?
Todo mundo ouvindo, todo mundo ouvindo. Pronto, que deu uma quedinha de... Eu pensei, tá dando queda toda hora de tá dando internet, queda. professor. A minha deu uma queda e voltou agora. Mas vamos lá, Tá voltar. horrível o Na negócio. de Micheline deu BO também. Tá horrível, horrível. Não, na de Micheline foi o computador dela. Foi, parece que o computador travou lá. Pronto, tá gravando, tá. Então, para você fazer uma destilação fracionada, o princípio é o mesmo. Você evapora aquele componente e faz com que ele condense. Certo? Você evapora aquele componente e faz com que ele condense. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu tinha Então, 10 minutos. Agora não tá mais aparecendo o tempo, não. Eu acho que eu ganhei mais 40. Eu acho que eu ganhei mais 40 minutos. Ganhou porque trocou de host, eu acho. Mas aqui Não, ainda tá dizendo que falta pra mim, 7 minutos e 40. Pra mim também. Tá faltando minuto, tá faltando 7 para 40 para vocês, é aí? É, 7 minutos e 40. Não tá pra faltando. acabar. É que no meu não tá aparecendo não aqui. Eu pensei que tinha ganhado mais 40. Mas eu daqui a pouco eu abro outro. Vamos lá. Então, gente, vamos lá. Então, como é que acontece? Então, você insere o petróleo bruto e você quer tirar esses rapazes aqui, ó. O gás de cozinha, certo? O gás natural. Lembrando que o gás de cozinha vem do petróleo também. Gasolina, querosene, diesel, óleo combustível, lubrificante, parafina e asfalto. Então, você vem com petróleo bruto, aquele que é retirado lá da terra, né? E você faz o quê? Aquece em uma fornalha. Você aquece ele. Na medida que você vai aquecendo, os componentes vão evaporando. Por exemplo, o butano, que é aquele gás de cozinha, dentro do petróleo, alguém está com o microfone ligado, gente. Não está atrapalhando muito não, mas tenta desligar aí. Deixa eu desligar aqui. Pronto, resolvido o problema. Então, por exemplo, o gás de cozinha de vocês, eles evaporam lá dentro do petróleo, ele evapora a 20 graus Celsius. Certo? Deixar o chatzinho aberto, se vocês tiverem dúvida, eu vou colocando aqui. Então, por exemplo, se você pega o petróleo, aquece, vai aquecendo, chega a 20, o butano, que é o gás de cozinha, ele evapora. Certo? Ele evapora, chega aqui nesse estágio aqui, por exemplo, ele condensa. Então, quando ele condensa, ele retira esse gás aqui, a 20 graus Celsius. E você continua aquecendo. Certo? Aí você aquece, chegou a 150 graus, a gasolina evapora. Certo? Porque é o ponto de evaporação da gasolina, o ponto de ebulição da gasolina que está dentro do petróleo. Ou seja, você já tinha retirado quem? O gás butano, né? Aí você continua aquecendo, chega a 150. Oi. Josias está perguntando se o petróleo não ia explodir. O petróleo dele não explodir. É claro que isso aqui não é tão simples, né? Então você vai aquecendo e vai controlando a temperatura, certo? Você vai aquecendo e controlando a temperatura. Então isso aqui é um nível tecnológico lá em cima, certo? Mas tem risco de explosão, viu? Tem risco. Mas a tecnologia é avançada, então eles reduzem esse risco aí. Ok? Lembrando que essa coluna é gigante, essa coluna, se eu não me engano, tem 4 a 7 metros, eu acho, não sei. Ok? Eu Professor, até... Oi. Quer dizer que eu posso fazer uma bomba de petróleo? Não vamos falar disso agora. Bomba de petróleo é um combustível inflamável, né? É uma substância inflamável, certo? Tem gasolina, querosene, óleo diesel, tem tudo ali. Gás butano, tem uma substância inflamável, ok? Então vocês podem assistir aquele filme, Horizonte Profundo. Ei, travou de novo. Boy, de novo. Boy, o que tá acontecendo hoje com a internet da gente? Paulo Boy, professor Meu travou hack de tá novo. muito bom, velho. Eu já acabei com a Lina, agora tá de pau. Boy. Eu só Aí, desisti de usar. voltou. Olá, Paulo. A conexão está instável. Está dizendo aqui que a conexão está instável. É a notificação que mais aparece pra mim. Na próxima, eu vou comprar um fio, eu vou pegar do roteador e colocar um fio, que melhora muito. Você pegar um fio, em vez de Olha, Wi-Fi, até você a pega o brisa fio. net tá travando. Certo? Tá travando aqui também, tá instável. Então, como pegou o TCM, ficou instável, aí a BrisaNet também fica. É sempre assim. Quando uma fica instável, a outra também fica. Parece que é a mesma provedora. Então, quem tiver, por exemplo, quem tiver no computador, você pega o fio do roteador e coloca aqui direto, sabe? Aí você melhora O muito. meu Porque o tá Wi-Fi fazendo perde muito. isso. Aí Não tá ligado no roteador. Pronto, melhor. Eu não tô ligado porque o fio, aquela cabecinha do fio quebrou. Né? Então, vamos lá. Então, aqui, para a gente entender, ó, você, por exemplo, aqueceu, chegou a 20 graus, o gás butano evaporou, aí você faz com que ele condense no determinado estágio do processo. Condense não, né, que é gás. Então, ele retira esse gás.
Aí você continua aquecendo. Continua aquecendo. Chegou a 150 graus, por exemplo, a gasolina evapora. Certo? A gasolina que está dentro do petróleo evapora. Então, quando ela evapora, você faz com que ela condense em um determinado estágio e retira o líquido. Tá vendo? Então, por exemplo, a gasolina evapora, passa por esses estágios aqui tudinho aí. Aqui ela chega a 150 graus, quer dizer, ela condensa 150 graus e ela condensa e você retira o líquido. E assim você vai fazendo. Você vai aquecendo, as substâncias que vão estar ali vão evaporando. Nesse sentido aqui, primeiro evapora o gás butano, você retira o gás. Depois vai aquecendo, chega a 100, 120, 130. Quando chega a 150 graus, evapora a gasolina. Aí a gasolina evapora daquela substância daquele do petróleo, você retira, faz com que ele condense. E você retira a gasolina, certo? Continua aquecendo. Chegou a 200. Aí quem evapora? O querosene. Quantos minutos eu tenho, hein? 3 minutos? 2 minutos no Travou de máximo. novo? Aí você aquece mais, aí você chega no querosene, a 200 graus Celsius. Aí quando o querosene evapora, você chega num determinado estágio que faz com que ele condense. Aí você retira o querosene condensado, líquido, né? Aí depois, óleo diesel, evapora. Quando chega a 300, ele evapora, vira o gás, e depois você condensa ele, retira o óleo diesel. E por último, você tira o óleo combustível, certo? Que é 370 graus Celsius, ok? No último, lá, o que fica lá embaixo, você vai pegar o óleo lubrificante, você vai pegar a parafina, que é para plástico, né? O nylon, e o asfalto, que são substâncias que evaporariam a superior a 400 graus Celsius. Deixa eu só pausar essa aula e vou abrir outro, certo? Tomara que venha mais estável. Deixa eu pausar aqui. Vai vir não, vai continuar desse jeito, muito Não, ruim. vamos ser começando a gravando. Como fracionamento. Então, a destilação fracionada é isso. Então, é você ir aquecendo até que chegue no ponto de ebulição, ponto de evaporação daquela substância. Certo? Então, primeiro evaporar é o gás butano, o gás de cozinha. Depois evapora a gasolina nessas aqui, ó. E você evapora, faz com que ele vire gás e depois condensa ele. Você tem que dar o tempo dele condensar. A gasolina você usa em vapor, você não usa, usa líquida. Então vai evaporar e você vai ter que fazer a condensação depois. Certo? Então isso aqui é só para mostrar a vocês como é o processo. Claro que é tem bem mais aparato tecnológico. Evapora primeiro o gás de cozinha, depois evapora a gasolina, depois evapora o querosene, depois evapora o óleo diesel, óleo combustível, aí você tem lubrificante, parafina e o asfalto. Ok? Gente, vocês querem que eu repita alguma coisa? Ficou alguma dúvida na destilação fracionada? Eu vou tentar colocar um vídeo para vocês verem. Ou vocês podem até pesquisar lá no YouTube, destilação fracionada, um videozinho. Ok? Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. É você evaporar e depois condensar. Evaporar e condensar. Ok? Eu não vou fazer a revisão agora, Vitor, porque tem a evaporação ainda, daqui a pouco. Mas depois eu faço a revisão já. Aí eu vou até fazer uma listinha de exercícios, aí eu vou colocar lá a listinha de exercícios. Só separação de misturas. É melhor, professor. É melhor. Aí eu vou colocar lá no Google, aí vocês fazem, quem quiser fazer, para testar. Claro que a gente vai resolver depois. Tá? Aí eu vou fazer essa lista. Eu até comecei a fazer aqui, umas 20 questões. Aí vou colocar no Google para quem tiver a vontade de fazer. Não precisa me enviar, certo? Não, eu vou colocar prazo de entrega. Coloco. Coloco lá a lista. Quem quiser se prontificar em fazer, para exercitar, para ver se está entendendo bem do assunto, ou até para testar os conhecimentos, fica à vontade. Mas depois de uma semana, eu acho que eu corrijo. Aí corrijo para todo mundo. Certo? Ok, gente? Então, aqui a destilação fracionada, parecida com a destilação simples, a única diferença é qual? É que a diferença entre os pontos de ebulição são mais próximos. Certo, gente? Então, da destilação, eu coloquei mais aqui as temperaturas, né? Gás de petróleo, 20 graus, ele evapora rápido, né? Quem é mais volátil aqui? O gás do petróleo ou a gasolina é mais volátil? Por exemplo, o gás de cozinha ou a gasolina, que é mais volátil aí?
Quem vocês acham que é mais volátil? O gás de cozinha ou a gasolina? Acho que é gasolina. Não, quem é mais volátil é o gás de cozinha. Por que o gás de cozinha, o gás butano, que a gente chama? Por que é mais volátil? Porque ele evapora 20 graus Celsius. Se você aquecer os dois, quem vai evaporar primeiro? O gás. Quer dizer, não vai evaporar que já evapora, né? Certo? Então, a substância gás do petróleo, lá no petróleo, é mais volátil, ele evapora mais facilmente. Ok? Mais facilidade de evaporar, mais volátil. Então, entre a gasolina e querosene, os dois são líquidos. Você mistura os dois. Quem é mais volátil dos dois? A gasolina. Por que ela é mais volátil? Porque ela evapora com menor temperatura. Se você colocar no mesmo sistema, no mesmo vidrinho, gasolina e querosene, vai ficar uma mistura homogênea, certo? Homogênea. É o álcool e a gasolina que é heterogênea. Então vai ficar uma mistura homogênea. Então, se você aquecer lá, a gasolina sai primeiro. Se ela sai primeiro, quer dizer que ela é mais volátil. Certo, gente? O óleo diesel aqui, que tem aqueles carros picape, a diesel, ele evapora só, quer dizer, ele entra em evaporação a 270 graus Celsius, ok? Depois o lubrificante, que é óleo lubrificante, que usa em carro também, é do petróleo, 340. Óleo usado em navio, 500. E asfalto, o piche, né, que a gente chama, 600 graus Celsius. Ok? Você posta. Quando eu terminar aqui, eu posto lá no Google. Quem perguntou, João Pedro. Viu, João Pedro? Coloca lá no Classroom. Certo? Quando eu terminar tudo, aí eu pego os slides, transformo em PDF e coloco lá. Certo? Agora, gente, o princípio da evaporação para a gente concluir essa parte de separação de misturas. Ok? Eu vou propor um trabalhinho para vocês bem mais para frente. Certo? Que eu fiz no ano passado, fiz no ano retrasado, mas eu fiz só com o processo. Aí eu vou abrir a possibilidade de vocês escolherem o processo de evaporação, de separação que vocês querem. Essa imagem tem no livro de biologia do ano passado. Como é? Essa figura aqui? Ana Beatriz, o pau tá comendo aí no fundo. Aonde? Não tô entendendo, não. Luiz riu aqui, aí Ana Beatriz disse aqui, o Wilson viu também. Verdade. Onde é que tá? A boca tá esquentando. Tá tendo fight? Aqui no... Tô falando desses gritos de fundo. Tá falando o quê? Tô falando desses gritos de fundo. Estão falando, o pau tá comendo aí de fundo. O povo tá rindo sem motivo. Não tô entendendo. Ainda não tô entendendo. Na sua casa. Sim. É na sua casa esse pau Vai aí. ter. Nossa, aí de fundo. Estão falando que o pau tá quebrando. Ainda não tô entendendo. Na minha casa, o que é que tem na minha casa? Ah, Sim, meu Deus do sim, céu. o barulho. Sim, o barulho aqui? E é isso? Sim, não. Ah, meu Deus. Eu nem percebi, ó. Acho que era só uma. Acho que não era o pau cantando, não. Aí Paulo Vamos lá. fala, eles passam uma chinela voando atrás dele. Mas, pô, Passa não já só botou? a chinela teleguiada. Zoom. Eu nem percebi, acredita, mano. Vitória colocou na outra, precisa colocar não, viu? Só aqui mesmo. Então vamos lá, evaporação. Agora preste bastante atenção. A água do mar aqui, eu coloquei essa figura, deixa mutado, certo? Deixa tudo mudo aí. Então você pega a água do mar aqui, você sabe que ela evapora, né? Então o ciclo da água, você tem a evaporação, depois ela condensa aqui na nuvem e você tem a chuva. Então aqui é o ciclo da água. Chove, vai para o mar, evapora, condensa, chove. Então a água tem um ciclo, que é o ciclo mais importante da natureza. Tem, pergunta Zeldinho. Então essa evaporação. Então a água, vocês sabem que a água evapora a quantos graus Celsius? 100. Certo? Aí eu pergunto, essa água do mar, para fazer essa evaporação aqui, ela chega a 100 graus Celsius? Sim ou não? O ponto de ebulição. Não. Certo? O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, para ela para entrar em vapor, para ir para a nuvem, ela chega a 100. Você acha que a água do mar chega a 100 graus Celsius? Sim ou não? Não, alguém já respondeu. Não. Então, vocês já disseram que não.
Então, como é que evapora? Aí fica o silêncio, né? Vamos lá para um negócio mais próximo, a salina, para fazer o sal que a gente tem. Então, a água do mar entra naqueles tanques, fica exposto ao sol, depois, sei lá, algum tempo, não vou dizer qual é o tempo, que eu não sei, vamos colocar aqui 2 semanas, sei lá, um mês. Depois de um tempo a água vai toda embora, evapora, fica só o sal, aí você vem com o estivador, vem com a trator, recolhe aquele sal, refina, coloca no pacote e vende. Então, essa água que está aqui na salina, você viu ela borbulhando lá para evaporar, sim ou não? Ela chegou a 100 graus Celsius e evaporou? Não. Não, também não chegou. Aí como é que evaporou? Outro silêncio, quer ver? Por estar muito tempo no sol, aí acabou esquentando muito o interior da vasilha, o compartimento que está a água que fez ela evaporar. Certo, aí você foi esquentando, esquentando. Para esquentar, ela só evaporaria 100 graus Celsius, né? Ela chegou a 100, então ela não esquentou até 100. Por isso que muita salina fica perto de mar ou no interior, porque é muito quente. Mas aí não é só a temperatura, certo? No processo de evaporação também depende do equilíbrio, certo? Então, é o seguinte, eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui, esse processo de evaporação, que eu só aprendi na pós-graduação, certo? Lá em Fortaleza. Que é o seguinte, você não precisa... a evaporação não depende só da temperatura. Então, depende também da superfície de contato e depende também do equilíbrio. Então, eu vou colocar outro slide aqui para vocês entenderem, certo? Então, você tem, por exemplo, aqui, coloquei isso aqui, fiz um agorinha, você tem aqui a superfície, você está com água, certo, gente? Você tem água aqui, ó. E você tem aqui a atmosfera, certo? Você tem aqui, por exemplo, um rio, não sei, o mar, por exemplo, aqui, eu coloquei tracejado. E aqui em cima, aqui, por exemplo, você tem a atmosfera, certo? O ar, em cima da água aqui. Então, aqui, gente, também você tem partículas de água, olha. Certo? Esses pontinhos aqui são partículas de água que estão suspensas ali no ar, ok? Então, você tem aqui a superfície líquida, por exemplo, pode ser um mar, um rio, uma poça d'água, aquela água naquele tanque da salina. Então, está aqui a superfície da água. E aqui você tem aqui o ar, a atmosfera, e você também tem partículas de água ali. Você tem uma umidade que chama, umidade atmosférica. Certo? Então, aqui, ó, vocês têm que estar atento que aqui tende a ficar em equilíbrio. Deixa eu só colocar isso. Onde aqui? Então, isso aqui tende a ficar em equilíbrio. Então, a natureza tende ao equilíbrio. Certo? A natureza sempre busca o equilíbrio. O equilíbrio entre quem? Entre essa superfície aqui e o ar. Certo? Então, a quantidade aqui de partículas tende a ficar a mesma. Deixa eu colocar esse equilíbrio aqui mais lá embaixo. Mas esse equilíbrio sempre é vencido? Sempre você tem um equilíbrio? Não tem sempre um equilíbrio, certo? Vou colocar aqui em tela cheia. Pronto. Você sempre tem um equilíbrio aqui? Não. Aí você vem, por exemplo, com um vento. Eu tenho que tirar da tela cheia, desculpa. Vou ter que deixar aqui mesmo. Você vem, por exemplo, com um vento aqui, aí, bate um vento aqui em cima, da salina, por exemplo, aí você tem algumas partículas de água, e você faz o quê? Leva algumas partículas de água, certo? Vou apagar umas aqui. Ó. Digamos que estava em equilíbrio antes, aí veio o vento e desequilibrou o negócio. Aí você vem com as partículas de água aqui, ele leva algumas partículas de água, o vento. Vou apagar algumas aqui. Certo? O vento levou algumas partículas de água aqui. O que é que aconteceu com o equilíbrio? Ainda ficou em equilíbrio? Não. Se você estava em equilíbrio com uma determinada quantidade e você tirou uma determinada quantidade, o que é que aconteceu com o equilíbrio? Desequilibrou o negócio. Aí eu vou pegar um X aqui, aí vou colocar em cima do equilíbrio. Certo? Para você ver que desequilibrou o sistema. Cadê o X? X está aqui. Pronto. O que estava em equilíbrio já não está mais. Vou botar ele de vermelho. Pronto. Certo? Para entrar em equilíbrio de novo, lembrando que a natureza sempre tende ao equilíbrio. O que é que acontece com a água que está aqui nessa superfície? Ela começa a subir, ó. E, vou colocar umas setinhas aqui. A água que está aqui começa a subir. Olha. Deu um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V. Você vê que a água que está aqui, ela começa a subir justamente para repor
essa água que foi levada pelo quem? Pelo vento. Tendendo aqui, gente, ao equilíbrio. Ó. Certo? Então, a água, quando está aqui nessa, nessa superfície, ela começa a subir aqui, começa a evaporar. Ó. Certo? Lembrando que depende da energia do sol, por exemplo, depende dessa energia do vento. Ela começa a evaporar aqui, não por temperatura, mas por energia. Professor, Oi. e se por algum motivo desconhecido não tiver vento na hora? Aí você não tem evaporação aqui. Você tem evaporação por talvez a energia do sol, certo? Mas vamos contar que tem um ventinho aqui, né? Você tem uma pocinha d'água, você tem um vento, mesmo que seja pequeno, certo? Aí quando essa água evapora por energia, não por temperatura, quer dizer, não por temperatura, não por calor, mas por essa energia aqui do vento, energia do sol, aí o que é que acontece com as partículas que estavam aqui? Começa a ter outras partículas aqui atendendo ao que? O equilíbrio. Ctrl C, aí o que tinha saído, entrou de novo. Ctrl V, entrou outro aqui. Aí. Então, se você tem água que sai daqui de baixo, dessa superfície, vai para cima, o que é que acontece com essa água? Começa a fazer o quê? A descer, né? Ctrl V, botar ela para cá, aí pronto. Aí você, por exemplo, equilibrou de novo. Vou botar mais um. Aí você, por exemplo, equilibrou de novo. Ou seja, você perdeu água da superfície e entrou água aqui, essa água veio para onde? Veio aqui para ficar suspensa no ar. Aí equilibrou de novo. Pronto, equilibrou. Mas veio o vento, por exemplo, essa energia aqui, passou um vento aqui e levou um bocado de partícula. Deleta. 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 Aí levou um bocado de partícula. O que é que aconteceu com o equilíbrio? Desequilibrou o negócio. Cadê o X? Tá aqui. Eita, desequilibrou. Não, não é isso aqui não. Delete. É o X, mano. Cadê o X? Ei, Paulo. Opa, Então, oi. a água vai evaporar. E a água vai fazendo o quê? Vai evaporando. Meio que subindo. Subindo. A água vai evaporando, mas não por temperatura. Não precisa chegar a 100 graus Celsius. Ela vai evaporando justamente para colocar o equilíbrio. Certo? Por exemplo, aqui tem menos água do que aqui. Para compensar a perda. Isso mesmo. Você chegou no ponto. Para compensar essa perda aqui através do vento. Então, ficou em desequilíbrio esse sistema aqui e esse aqui. Aí você começa a subir mais água e aqui vai perdendo água, tá vendo? Então, se você tem, por exemplo, uma pocinha d'água aqui e a água vai evaporando e indo embora, o que é que acontece com essa água aqui? Depois de um tempo, ela desaparece. Ela foi toda evaporada, certo? Então, começa a subir partículas de água aqui e isso aqui começa a entrar em equilíbrio de novo. Ctrl C, Ctrl V, aí começa a entrar partícula aqui. Evaporando daqui, viu? Então, acontece isso aqui no mar, no oceano, né? Não vou dizer mar, não, no oceano. Acontece isso aqui, por exemplo, uma roupa que você coloca para enxugar. Bota no vento. Então vai evaporando. Água do mar. Então como é que a roupa enxuga? Então como é que a roupa seca? Deixar exposto ao sol. Isso. Ou você expõe ao sol, que você tem a energia do sol, que é outra forma de você evaporar, né? Através da energia. Ou você coloca ela, se não tiver sol, você coloca no vento. Como é que coloca no vento? Vai acontecendo isso. A água vai saindo da roupa e entrando aqui no ar. Saindo da roupa para compensar justamente esse desequilíbrio formado por essa energia aqui do vento. Aí você, deixa eu ver, botar mais. Entenderam aí, gente? Aí você vai o quê? Vai evaporando, o vento vai levando. Aí para entrar em equilíbrio, vai evaporando e o vento vai levando. Então vai ficando isso aqui, ó, direto. Certo? Ou seja, você evapora colocando energia, mas essa energia não precisa, por exemplo, só ser calor. Você pode ter, por exemplo, a energia do sol. O sol consegue evaporar lá. Certo? Que esse é um negócio bem mais complexo. E através do vento, justamente para você deixar em equilíbrio aqui, ó, esse sistema aqui embaixo, tem que estar em equilíbrio com o sistema de cima. A natureza tende a equilíbrio. Se esse equilíbrio é desfeito, a natureza faz suas formas para entrar em equilíbrio novamente. Certo? Deixa eu abrir o chatzinho aqui. Acaba de que horas? Acaba daqui a 5 minutos. Acaba de 10h50, que é 1 hora. Certo? Entenderam aí, gente, esse processo de evaporação? Deixa eu salvar aqui.
Então, a água do mar não chega a 100 graus Celsius, não. Ela evapora por causa desse processo aqui. O vento bate na atmosfera, então a água do mar, quer dizer, o mar vai perdendo água, quer dizer, vai subindo água até a atmosfera justamente para ter esse equilíbrio. Bate o vento, leva partícula, evapora. Bate o vento, leva partícula, evapora. Certo? Então, o processo de evaporação é esse. Na água do mar também tem um processo de evaporação através da energia do sol. Certo? Então, por exemplo, aqui nesse processo a gente vai fazer ver alguma coisa mais próxima, que é a salina. Você tem água e sal. Certo? Você tem uma salina, você tem água e sal aqui. Só a água evapora. Depois de um tempo, toda a água vai evaporar por causa desse processo aqui e ficou embaixo só quem? O sal. Aí depois de determinado tempo, a salina que era água e sal, o sal não vai evaporar também, certo? O que vai evaporar é só a partícula de água aqui. Então depois de um tempo você perde toda a água por evaporação e fica só o sal, certo? Uma poça d'água também em casa. A poça d'água que está ali, depois de no final da tarde está tudo enxuto, justamente por causa disso. Bateu o vento, levou partícula, ela foi evaporando e foi perdendo, as partículas foram sendo dispersas através do vento. Ok? Então, é outro processo que você pode fazer para separar misturas homogêneas. E até heterogêneas também, né? Então, se você tiver, por exemplo, água e sal, não quiser colocar no forno ou fazer uma destilação, você pega aquela mistura, coloca o sol ou coloca o vento para fazer a evaporação da parte líquida e deixar só a parte sólida dissolvida. Entenderam aí, gente? E se eu ferver água do mar no fogão? Não vou nem responder, né? Isso aí não vou responder, não. O João Pedro perguntou, se eu ferver água no fogão, precisa responder isso? Precisa não, né? Ok? Entenderam o processo? Então, sempre fica atento com isso aqui. A natureza tende ao equilíbrio. A natureza tende ao equilíbrio. Eu não li a respeito, mas eu acho que esses terremotos, maremotos, todos esses desastres, né, ambientais, eu acho que é a natureza tentando entrar em equilíbrio. Certo? Você pega um vulcão em erupção. Um vulcão em erupção justamente é para acontecer o equilíbrio. Você está lá embaixo, em desequilíbrio com a parte de cima. Puf, explode. Certo? Aí você tem um terremoto. Tem a natureza tentando se equilibrar. Ok? É controle populacional. Mata alguns e deixa os outros. Não. Isso aí é... na próxima aula, antes da gente entrar... Então, a separação de mistura, a gente acabou aqui, certo? Na parte de evaporação. Ok? Na próxima aula, a gente vai, como a gente falou do petróleo, eu decidi falar um pouquinho sobre fontes alternativas, um pouco de história, certo? E entra petróleo no meio. Ok? Aí fica faltando só uns 4 slides. Aí eu coloco esses slides lá no Google, para vocês estudarem. E na próxima aula eu trago também um exercício sobre separação de mistura. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Quero que eu repita alguma coisa? Ainda tem uns minutos ainda. Nenhuma dúvida? Se não tem nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. E se sexta-feira, se a governadora antecipar o feriado, sexta-feira parece que é feriado, né? Antecipado de setembro, eu acho. Mas vamos depender do decreto da governadora. Se não for feriado, se não for antecipado, a gente se vê sexta-feira. Se for antecipado, a gente se vê na próxima quarta. Então fique bem, beijo no coração de todo mundo. Até a próxima aula.